põe em mim seu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Então todos juntos, cante para o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, mais uma vez, junto. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Então, se você precisa dele, faça essa oração agora. Ô irmão, é o seu coração aberto que leva a graça de Deus para sua casa. Hoje o seu coração é a porta de entrada do Senhor na sua família, na sua casa. Não aceite sair vazio da casa de Deus. Não aceite sair da igreja sem a bênção dele. Isso, diga: Senhor, eu vim para ser abençoado e eu não aceito voltar para casa sem a tua bênção, sem a graça do Senhor para minha família. Pai, Jairo foi buscar o Senhor pela filha que estava morrendo e ele não voltou vazio, ele não voltou sozinho. Pai, mas nós queremos hoje um renovo. Renova a nossa maneira de falar, renova a nossa maneira de pensar, renova, meu Deus, as nossas confissões. Pai, tenha liberdade, renova tudo na nossa vida, faz tudo novo. Oh, queremos o renovo do Senhor, Pai, pois no renovo do Senhor está a vitória. Ah, renova dessa pessoa que se sente caída, se sente por baixo, se sente abatida. Renova essa pessoa que se sente fraca, renova essa pessoa, meu Deus, que está longe, desviada. Quanto tempo você não ora, querido? Quanto tempo você não ora em línguas? Você tem essa liberdade hoje, pode orar. Isso, quanto tempo você não ora na língua dos anjos? Quanto tempo você não chora, não derrama o coração na presença de Deus? Quanto tempo você não abre o coração verdadeiramente? A alegria do Senhor vai vir para a sua alma hoje. A alegria do Senhor vai encher o seu coração nesta hora. Mais, Senhor, mais da tua presença, mais, Senhor Jesus, mais do teu poder. Oh, o teu povo clama, o teu povo abre o coração diante do Senhor. Oh, vamos cantar mais uma vez então, amado. Peça para ele te renovar. Diga: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Mais uma vez. Renova-me,
coração, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Então a sua voz dizendo para ele agora, diga: porque tudo dentro de mim necessita ser e precisa a cada dia, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, ó Pai. Fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento nesta noite, Pai. Queremos sair desta igreja com a tua sabedoria, com a tua direção, com a tua unção. Queremos hoje, Pai, ser tocados pela tua graça, pela palavra que vem falar conosco. Oh, dá-nos entendimento, direção do Senhor, que seja uma noite de vitória, Pai, uma noite especial na tua presença, pois temos aprendido que contigo somos mais que vencedores, e sem o Senhor nada poderemos fazer. Então diga comigo: Senhor meu Deus, muito obrigado pela sua presença na minha vida. Pode aplaudir o Senhor Jesus, irmão, com toda a fé. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Senta um pouquinho, fica à vontade. Seja bem-vindo à casa de Deus. Hoje é um dia importante, irmão, dia de abrir o coração e orar pela nossa família. Eu acho que não é só, claro, não é só na igreja que nós oramos pela nossa família, mas na igreja é importante a gente ter esse momento com Deus. Você ter liberdade e crendo, né? Entrar na presença de Deus, não é só uma oraçãozinha não, você combater pela sua família. A campanha, o propósito que nós fazemos na quarta-feira, é lutando pela nossa herança, defendendo a nossa herança. Se você ler no cartãozinho que eu te dei, aí tem um versículo lá do livro de Números, você vê, Números 27, você vai ver duas mulheres, que elas não tinham parte, irmão, na terra, que tinha sido dividida entre os filhos de Israel, cada tribo tinha a sua herança. Mas para elas não tinha, porque o pai tinha morrido em pecado, elas foram sinceras, né? Mas falaram a Moisés, falaram: nosso pai morreu, não do pecado, da revolta dos filhos de Coré, não foi nada disso. E nós vamos perder o direito à herança por causa dele? E ele foi orar a Deus, irmão, e Deus mudou o estatuto por causa dessas mulheres. Irmão, nós temos de aprender que o nosso Deus é capaz de mudar tudo por nossa causa, para ouvir a nossa oração, para nos atender. A Bíblia fala do Josué, que ele clamou e o sol parou por outro dia. Foi um dia que não houve igual, irmão. Por mais um dia, atendendo o Senhor à voz de um homem. Você crê dessa maneira em Deus? Creia que Deus hoje é poderoso para atender a sua voz e mudar aquilo que for necessário. Mas vamos meditar na palavra de Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Segundo livro de Crônicas, capítulo 29 do Antigo Testamento. Segundo livro de Crônicas, 29, versículo número 1 em diante. Qualquer dúvida ou qualquer ajuda que você precise, você pede, os obreiros vão te ajudar. Levante a mão, eles vão até você. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Mas abre o coração, tem que se alegrar na casa de Deus, não é se alegrar em ouvir a voz de Deus. Não se apresente a Deus com tristeza, não. Pastor, mas eu estou triste, é por causa do meu problema. Sim, mas Deus hoje tem solução para o seu problema. Alegra o seu coração, em nome do Senhor. Acharam aí? Ele diz assim, queridos: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Vamos pegar por partes os versículos aí. O Ezequias, irmão, era bem jovem, era um jovem ainda quando começou a reinar. Diz a Bíblia que ele tinha 25 anos, e assumiu o reinado, e teve um reinado extenso, durou 29 anos, o Ezequias no trono.
Falando de nós então, o nosso reinado, para nós entendermos, pode ser a nossa família, se é o nosso reinado, é a nossa terra, é a nossa saúde, é a sua prosperidade. O seu reinado, de uma maneira ampla, é a sua vida. Ou seja, como Ezequias assumiu o trono, nós também temos de assumir o nosso reinado. Ou seja, assumir a palavra de Deus, assumir uma posição naquilo que a palavra de Deus declara e determinar: a minha vida será uma bênção, em nome do Senhor Jesus. E prosperar na missão que Deus nos deu. Você lê a promessa de Deus, mas não é só uma promessa, é uma missão. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele me deu uma missão. Ele me deu uma terra para conquistar. Então eu tenho que assumir a minha posição na palavra e lutar diante de Deus para que isso aconteça na minha vida, para tomar posse daquilo que Deus diz que pertence a mim. Agora, quantas pessoas, irmão, vai amontoando fracasso na vida? E nós não podemos. E amontoando fracassos, derrotas na vida, e às vezes até dizer, né, que nós não conseguimos porque somos de Deus e o diabo veio para nos atrapalhar. Mas a Bíblia diz, irmão, que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, se você confiar na palavra, assumir a palavra de Deus, ele não tem a mínima condição de lhe impedir de vencer. Você pode marcar aí o 2 Crônicas, nós vamos ler 1 de João capítulo 5, deixa eu mostrar isso aqui para você. Marca o 2 Crônicas, que eu volto em seguida. Vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 5. Versículo 1 de João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Olha o final do versículo aí. E o maligno não lhe toca. Então nós não podemos, irmão, passar a vida amontoando derrotas e a justificativa é: não, pastor, eu sou de Deus e o diabo vem e me atrapalha. Tem gente que fala isso, por exemplo, quando ele não vem à igreja, né? Não, pastor, eu estou querendo ir na igreja todo dia, mas o diabo não deixa. Não, mas você não leu aqui? A Bíblia diz que aquele que é gerado de Deus, o maligno não lhe toca. Então temos que assumir a nossa posição na palavra de Deus e não aceitar, irmão, que o diabo venha nos impedir de vencer ou tirar qualquer bênção, qualquer coisa que é da nossa família ou da nossa vida. Vamos voltar lá para o 2º livro de Crônicas, onde nós começamos, que a nossa mensagem está lá. 2 Crônicas 29. Então tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Qual o segredo desse reinado, irmão? Aqui ele fez 3 coisas importantes que nós vamos estudar, que deu para ele uma vida abençoada, e se fizermos nos dará também. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então a primeira coisa que ele fez, que deu para ele condições de vencer, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E é o que temos que procurar fazer. Fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus. Agora, me perdoe, já falei inúmeras vezes na igreja. Nem sempre o que é reto aos olhos de Deus é reto aos olhos da sociedade. Ou vamos pegar o contrário? Acho que fica melhor para entender. Nem sempre o que é reto, o que é correto, aceitável, louvável para a sociedade, é correto aos olhos de Deus. Nós temos que procurar fazer o que agrada, não as pessoas, não a sociedade, não o mundo, mas aquilo que agrada o Senhor, aquilo que agrada a Deus. Procurar o que é reto aos olhos de Deus. Existem coisas que a sociedade apoia, acha bonito, ou finge que não vê, mas que não agrada a Deus, irmão. Um exemplo, né? Eu falo sempre disso, a intimidade fora do casamento, por exemplo. Não, pastor, mas não tem nada demais. O amor é uma coisa bonita, sim, irmão, mas a Bíblia diz que os fornicadores vão ficar de fora do reino de Deus. Então é algo que a palavra de Deus condena e que eu não tenho que achar normal. Eu tenho que procurar fazer o que é reto aos olhos de Deus. Aí alguém vai dizer: não, pastor, mas eu vou ser bobo então agora? Eu vou viver igual bobo? Não, você não vai ser bobo, você vai servir a Deus, irmão. Vai ser servo de Deus. Mas quem é que é de ferro, né? Quem é que pode fazer? Quem é temente a Deus. Estamos falando de pessoas que são de Deus. Temos que procurar o que é reto aos olhos do Senhor. Certos programas, por exemplo, que as pessoas acham bonito, irmão, é um palavrão em cima do outro, imoralidade, e a pessoa até acha bonito, apoia, aplaude, é cultura.
mas nós somos de Deus, essas coisas têm que ficar fora da nossa vida. Temos que procurar aquilo que é agradável a Deus. Certas crenças que estão fora da palavra, certos costumes que estão fora da palavra de Deus, todo mundo pode achar lindo, irmão, mas isso não quer dizer que seja de Deus. Há um ditado aí no mundo que é a coisa mais errada que você possa imaginar, né? A voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira, irmão. Já ouviu falar do cidadão, né? Que não deu glória a Deus, irmão, e morreu comido de bicho, né? O povo disse lá, não, é voz de Deus e não voz de homem. E ele não deu glória a Deus, morreu comido de bicho. Ó, pastor, mas isso é coisa séria. Pois é. Quantas pessoas estão hoje com a vida tomada pelo inimigo, porque não observam a palavra de Deus? É uma crença que é fora da palavra. Mas eu sei que é fora, pastor. Eu sei que isso não é certo. Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Eu sei que a Bíblia não fala isso, mas eu quero tanto fazer. Mas se a Bíblia não diz, tem que estar fora da nossa vida. Eu não tenho que desejar o que a palavra de Deus não, me manda não fazer. São certos costumes, certas crenças e por aí vai. Tudo aquilo que é condenado pela palavra de Deus tem que ficar fora da nossa vida. Ele procurou fazer o que é reto aos olhos de Deus. Agora você pode ter certeza, quando alguém toma posição na palavra e ele busca servir a Deus, ele vai ser criticado. No seu trabalho vão lhe criticar, desculpe, às vezes vão até zombar de você, mas o que nós queremos é servir a Deus, não as pessoas. Então temos que procurar o que é agradável aos olhos de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, veja aí de novo. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Olha que essa palavra. Por que ele não fez? Ele não era filho do Davi, tá? O pai dele não era o Davi. Mas o seu pai foi um homem muito mau, irmão. Se você ler a história dele, esse homem fez ídolos e levou o povo de Israel à idolatria. Ele queimou os filhos dele como sacrifício a outros deuses e tantas outras coisas mais. E o Ezequias decidiu, irmão, que ele não iria seguir o mau exemplo que ele tinha do pai. Ele olhou para o bom exemplo de Davi, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Amado, nós faríamos bem se ficássemos longe dos maus testemunhos que nós encontramos, se ficássemos longe daqueles e não concordar com aqueles que dão mau testemunho, que mesmo se dizendo de Deus, irmão, fazem aquilo que é condenado pelo Senhor. Faríamos um bem muito grande para a nossa vida se ficássemos longe dessas pessoas. E o Ezequias decidiu, a sua direção, o seu reinado, não tem nada a ver com meu pai. Eu quero fazer conforme o que fez o Davi. E é isso que temos que procurar. Procure os bons exemplos, os bons testemunhos. O senhor quer dizer que eu tenho que olhar para o pastor? Não. O senhor quer dizer que eu tenho que olhar para uma pessoa? Não. Olhe para Jesus, irmão. Ele é o seu maior exemplo. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Temos que olhar para Ele. Ele é o exemplo maior a ser seguido. E procurar viver conforme, e andar e fazer conforme aquilo que Ele fazia. Continuando, versículo seguinte é o 3. Segunda coisa aí. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A primeira coisa que ele fez, importante, fez o que era reto aos olhos de Deus. Segundo, abriu as portas da casa de Deus. Estavam fechadas. A casa de Deus, não é a igreja, não. Representa o nosso coração. Temos que abri-las diante de Deus. Temos que abrir o nosso coração diante de Deus. Isso é necessário. Você quer ser um vencedor? Aprenda a se aproximar de Deus, a ficar a sós com Deus, fechar a porta do seu quarto, orar e abrir o coração diante de Deus. Mas não podemos esconder nada do Senhor, irmão. Abrir o coração, falar com Deus das nossas tristezas, das nossas mágoas. Falar com Deus, irmão, daquilo que nos deixou frustrados, das nossas frustrações, dos nossos pecados. Abrir o coração diante de Deus. Temos que fazer. Pastor, mas Deus não é onisciente? Deus não sabe? Sabe. Mas Ele quer que eu faça isso. Ele quer que eu me aproxime dEle, que eu me quebrante diante de Deus. Um coração quebrantado, irmão, Deus jamais rejeitará. Ele não vai rejeitar a oração daquele que ora com o coração quebrantado. Entre na presença de Deus, abra o coração diante dEle, Ele vai ouvir a sua oração.
Aqueles que viveram antes do Ezequias, depois se você ler os versículos 6 e 7, que eu não vou chegar lá, você vai ver que eles fecharam a porta, irmão, as portas da casa de Deus. Coisa triste. Mas quantas pessoas hoje estão com o coração fechado por causa do que outras pessoas fizeram? Estão com o coração fechado para as coisas de Deus, para a palavra de Deus às vezes, ou outras coisas, por causa de algo que alguém fez. É um mau testemunho, como eu falei lá em cima. Algo aconteceu na igreja, algo aconteceu na família, e a pessoa então fechou o coração. Ela não se abre mais. Não, está errado. A primeira providência do Ezequias, irmão, foi determinar que fossem abertas as portas da casa de Deus. Irmão, isso não é uma coisa que as pessoas veem. Não é uma coisa que todo mundo vê, mas é isso que vai te abençoar. Temos que entrar na presença de Deus, você e Ele. Ninguém vê, irmão. Ninguém está ouvindo, e melhor que não ouça mesmo, que não veja mesmo. Mas o Senhor Deus vê, e o Senhor Deus te recompensará, o Senhor Deus te abençoará. É preciso abrir as portas da casa de Deus. O coração tem que estar aberto diante do Senhor. Não esteja na casa de Deus de coração fechado, irmão. E é triste quando isso acontece. Por quê? Porque você vai ouvir a mensagem, você vai ouvir a pregação, mas vai rejeitar. Algo naquela mensagem não vai te fazer bem, mas não é que a mensagem está errada, ou que o pastor está pregando algo errado, não é isso. É que o coração está fechado. Aquela palavra que seria para abençoar, às vezes acaba até ferindo a pessoa, porque o coração dela se fechou. Não deixe nada, mas pastor, aconteceu. Sim, aconteceu, não devia ter acontecido, mas eu sou de Deus e eu vou abrir o meu coração diante de Deus, diante dele e para a palavra dele. E você pode ter certeza, querido, o Senhor Deus abençoará a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Vamos continuar a terceira e última aqui para nós refletirmos. Versículo 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Palavra forte, irmão. Imagine, estavam falando da casa de Deus. Pastor, mas tinha imundícia na casa de Deus? Tinha muito. E hoje? Hoje continua tendo, irmão. Lembra que nós falamos, a casa de Deus é o nosso coração. Ainda existem coisas hoje, do nosso coração, que é casa de Deus, que não deveriam estar lá, irmão. Existem coisas imundas no santuário, falando do nosso coração. Existe aquele desejo, por exemplo, que ninguém sabe, mas que a pessoa alimenta aquilo. E às vezes anos e anos, e guarda aquele desejo. Tem que tirar. Eu dei um exemplo outro dia, um dos pastores que trabalhavam comigo, chegou uma senhora para ele com um vidro de perfume, não sei se você lembra que eu falei, né? E pediu para ele consagrar o perfume. Aí o pastor foi sábio, irmão. O servo de Deus tem que estar sempre ligado com Deus, né? Eu falo sempre aos obreiros, nós temos que estar atentos, irmão, não só no físico, mas no espírito também. Que às vezes tem algo ali que você sentiu que está errado, irmão. Já que você sentiu que está errado, você tem que orar sério, falar sério, que aí a pessoa será abençoada. Ele falou: irmã, por que a senhora quer que eu consagre esse perfume? Só vai dar para o namorado? Ele disse: ó, pastor, eu tenho que falar a verdade para o senhor. Ele não é bem meu namorado, eu gosto dele. Ele é casado, mas eu gosto dele. E eu quero que o senhor ore aqui, abençoe esse perfume, e quando ele usar, ele vai largar da mulher. O pastor falou: mas isso aqui é macumba agora? Que negócio é esse? Verdade, irmão, caso verídico. Às vezes é um desejo que a pessoa vai alimentando. Não, mas eu casei errado, eu deveria ter casado com a Mariazinha. Tira esse demônio da sua vida, irmão. Pastor Jaime fala, e às vezes a pessoa até mata o cônjuge, né? No pensamento dele. Não estou fazendo nada errado. Se o meu marido morrer, eu caso com ele. Tem gente que parece brincadeira, você pode até rir, mas tem casos assim. Se a minha mulher morrer, eu caso com ela. Não, esse desejo é maligno, é imundo, tem que sair do coração em nome de Jesus. São essas coisas, irmão, que no santuário vão nos distanciar, no coração, vão nos distanciar da presença de Deus. É aquele pequeno desejo, às vezes, que a pessoa vai alimentando. Ninguém sabe, mas Deus sabe, Deus conhece. Ou tem até alguns desejos que a pessoa tem, que se alguém soubesse, ele se sentiria até envergonhado. Certos pensamentos,
Se alguém pudesse ler minha mente, pastor, eu ficaria com vergonha. Pois é, uma má notícia para você. Deus lê a sua mente. Deus conhece os seus pensamentos. Se envergonhe então diante de Deus. Rasga o coração diante de Deus. Ninguém precisa saber da sua vida, não. Mas se você se abrir com Deus, meu irmãozinho, Ele liberta você. Ele levanta você. Ele abençoa você. E abençoando você, a sua casa será abençoada. Existe a mágoa, que também é algo que não pode ficar no coração. Não deixe nada ocupar o seu coração que não seja a presença de Deus, irmão. A mágoa suja o coração do Filho de Deus e o contamina. E a pessoa guarda aquilo lá. Anos vão se passando, se trate diante de Deus. Não, pastor, sou uma pessoa muito amargurada. Aconteceu algo, eu guardei no coração, eu não consigo perdoar. Meu irmão, a hora que você olhar para a palavra de Deus, eu expliquei outro dia que o perdão não é um sentimento. Por que a pessoa diz que ela não consegue perdoar, irmão? Veja se você concorda com o que eu vou lhe falar. Porque ela espera sentir alguma coisa. Sentir o perdão. Alguém o ofendeu, por exemplo, e ele ver a pessoa, e ele sentir aquela alegria, assim, aquele amor brotando dentro dele. Não é isso que as pessoas querem sentir para dizer que perdoa? Aquele amor brotando de dentro dele, aí toca aquela música, né? Já viu nos filmes? Aquela música inspiradora, os passarinhos cantando, as borboletas voando, e ele diz, agora é a hora de eu perdoar. Se você esperar isso, você vai morrer nessa mágoa, irmão. Não é assim. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma atitude que nós temos que tomar. Às vezes, se depender daquela pessoa, nem merece. O que ela te fez é justo, mas você não pode ficar preso por causa dela. Falar com Deus, Deus, no que depender de mim, eu ofereço o perdão. E aí, claro, se a pessoa te fez um mal, Deus pode tocar o coração, para poder se acertar com você. Ele é Deus, Ele pode fazer. Mas no que depender de mim, eu quero perdoar em nome do Senhor Jesus. Mas o que aconteceu é coisa séria, se desprenda mesmo, em nome de Cristo. É uma atitude. O perdão é uma decisão que nós tomamos. Eu costumo falar que às vezes o perdão primeiro é entre os dentes, né? Tá bom, Deus, eu perdoo. Mas depois a coisa vai mudando, irmão. Agora, é claro, tem situações, são duas coisas, é bom te falar isso, são duas coisas distintas, né? Perdoar é uma coisa, mas a pessoa conviver com a outra é outra coisa. Ué, pastor, mas então não é perdão, não. Tem situações que não tem condição, irmão, da pessoa se tornar amiga da outra. É incompatível com a situação. Você não pode deixar a mágoa dentro do seu coração. Não quer dizer que você tem que se tornar amigo íntimo, né? De trocar o WhatsApp, né? E aí vai, né? A mulher, né, pessoal, a mulher tem hábito de fazer isso, homem não faz, eu acho que não. Mandar um WhatsApp para o outro, falar, que roupa você vai lá na igreja? Olha que amizade, que roupa você vai na igreja? Vamos combinar de ir com a mesma roupa hoje? Não é isso, irmão. Não é nada disso. Mas não pode deixar mágoa alguma no seu coração. A mágoa destrói, irmão. Não deixe isso acontecer com você. Ele chamou os levitas, os responsáveis pelo templo, e disse, olha, eu quero que vocês se preparem, se santifiquem. A gente tem que fazer isso, irmão. Colocar diante de Deus aquela consagração, e dizer, Deus, hoje é um dia, eu não estou jejuando para ser curado, eu não estou jejuando para prosperar, eu não estou jejuando para coisa nenhuma, senão a minha santificação. Eu não estou orando hoje para outra coisa, eu vim aqui me preparar, me consagrar, porque eu quero limpar o meu coração hoje diante do Senhor. Tenha o que tiver, é um desejo de vingança, é um pensamento, é um desejo, como eu falei lá no início, né, aquele desejo secreto, não tem nada disso mais. Eu tenho que abrir o meu coração diante do Senhor. Irmão, foram 3 coisas que o Ezequias fez, que garantiu para ele um reinado abençoado, um reinado longo e próspero. E a nossa vida como será? Pastor, mas o diabo não quer que eu consiga. Para com isso mesmo. O diabo foi derrotado na cruz. Você é mais que vencedor em Cristo. Quando você assumir a sua posição na palavra, tudo começa a mudar na sua vida. Aquele seu filho que está na rebeldia, não, Deus, é de hoje em diante ele vai mudar. Aparentemente não mudou. E o diabo vai fazer questão de fazer você achar que não vai mudar mesmo, irmão.
e parece até que piorou, e você continua na sua oração. É uma posição que você toma na palavra. É a minha herança, a minha família, a minha herança, é a bênção de Deus para a minha vida, não aceito mais esse mal, em nome de Jesus. O seu reinado será próspero, será abençoado, em nome do Senhor. Nós vamos orar pela nossa família, então guarda essa palavra no coração. Primeiro eu quero fazer uma oração com você, irmão, sentado mesmo, coloca a mão no seu coração assim, de olhos fechados, de coração aberto. Isso, você aprendeu a palavra, é com ela que oramos agora. Pai, eu oro por todos que estão assistindo, Deus, essa mensagem pelo vídeo, talvez não puderam vir à igreja e vão assistir pelo vídeo no YouTube. Que o Senhor abençoe a vida delas, Pai. Eu não sei se ela vai assistir amanhã, se ela vai assistir daqui a 10 anos, não importa. O dia em que essa pessoa assistir esse vídeo, o teu poder se manifeste nela e ela seja abençoada. Esse casamento seja restaurado. Pai, talvez essa pessoa esteja assistindo essa mensagem, orando comigo num dia crítico na vida dela, Pai. Talvez anos depois que ela foi gravada, mas o Senhor é Deus para operar agora e fazer um milagre nessa vida, em nome do Senhor Jesus. E eu digo, Pai, que todo mal que estiver nesse caminho, que todo mal que estiver na vida dessa pessoa, ele caia por terra, ele seja arrancado agora e ela seja abençoada em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Te agradecemos, Deus. Louvamos o teu nome em o nome de Jesus.